Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai fundo nos segredos da energia no nosso corpo, sabe? Como a gente gera, usa, guarda. É um mergulho na bioenergética, no metabolismo, olhando especialmente para a alimentação, para o jejum e, claro, para o exercício físico. E para guiar a gente nessa conversa, estamos usando o material do Bernardo Bernardi sobre bioenergética e metabolismo. A ideia é entender essa dinâmica, né? Anabolismo, catabolismo, como isso funciona na prática. Exato. A gente vai ver como o corpo se adapta, metabolicamente falando, seja depois de comer com tudo disponível ou num período de jejum. E como o exercício entra nessa história toda. O objetivo é clarear essas vias de energia e a relação com a atividade física. Legal. Então, começando pelo básico. O corpo está sempre ou construindo coisas, que é o anabolismo, ou quebrando, o catabolismo. Depois que a gente come, no estado alimentado, a insulina entra em cena, né? E o sinal é guardar energia. Isso mesmo. A glicose que chegou vira glicogênio, que é tipo um estoque rápido no fígado e nos músculos, é a glicogênese, e o que sobra, tanto de glicose quanto de gordura da dieta, vira triglicerídeo, que é a nossa reserva de gordura, é a lipogênese. Basicamente, enchendo a despensa. Perfeito, dispensa cheia. Mas e quando a gente fica sem comer, no jejum? Aí a coisa inverte. Totalmente. A insulina baixa e outros hormônios assumem o comando, tipo o glucagon e a adrenalina. Eles falam para o corpo, hora de usar as reservas. Primeiro, o fígado quebra aquele glicogênio que ele guardou, a glicogenólise hepática, para manter a glicose no sangue estável, principalmente para o cérebro. Se o jejum continua, o corpo ativa outras rotas. Ele começa a fabricar glicose nova a partir de aminoácidos, lactato, glicerol, é a gliconeogênese e, fundamentalmente, começa a quebrar a gordura estocada nos adipócitos, a lipólise, liberando ácidos graxos para serem usados como combustível pela maioria dos tecidos. É o corpo se virando, buscando energia onde tem. Faz todo sentido. O corpo é super adaptável. Mas e o exercício? Como ele mexe com essa organização toda? Imagino que a intensidade e a duração mudem tudo, né? Qual energia usar primeiro? Precisamente, o tipo de exercício é o que dita qual via energética vai predominar. Pensa num carro. Boa analogia. Para uma arrancada rápida, um esforço muito intenso e curto, tipo um sprint ou levantar um peso bem pesado, você precisa do potência imediata. No corpo, quem entrega isso são as vias anaeróbias, o sistema ATP-PCR, que é quase instantâneo, e a glicólise anaeróbia, que usa o glicogênio do músculo rapidinho, sem precisar de oxigênio, e aí produz mais lactato. Certo, energia rápida, mas que acaba logo. Exato. Agora, para um exercício mais longo, de intensidade baixa, moderada, tipo uma corrida leve, pedalar por mais tempo, aí a gente entra na via aeróbia, a fosforilação oxidativa. Ela usa oxigênio para queimar glicose e, muito importante, os ácidos graxos que vieram da lipólise. Ela é mais lenta para gerar energia, mas, nossa, é muito mais eficiente e sustentável. Dá para manter por horas. Essa analogia do carro ajuda muito a visualizar. Isso me leva para aquela dúvida clássica: treinar alimentado versus treinar em jejum. Tem muita gente que aposta no jejum para queimar mais gordura. O que a ciência do metabolismo diz sobre isso? Faz diferença mesmo? Olha, existem diferenças metabólicas, sim. Quando você treina em jejum, o ambiente hormonal é diferente, né? Menos insulina, mais hormônios como adrenalina, glucagon. Isso tende a favorecer a quebra de gordura, a lipólise. Então, é provável que durante aquele treino específico, o corpo use uma proporção um pouco maior de gordura como fonte de energia. Ah, então tem um fundo de verdade? Tem! Comparado com treinar alimentado, onde você tem mais carboidratos circulando vindo da refeição, nesse caso, o corpo tende a usar preferencialmente essa glicose disponível. E a própria insulina, que está mais alta depois de comer, pode dar uma segurada na lipólise naquele momento. O corpo usa o que está mais fácil, mais à mão. Entendi. Então, no momento do treino, o combustível usado pode ser diferente. Mas isso significa que treinar em jejum e emagrecer mais no final das contas? Então, e aqui está o pulo do gato, a parte que muita gente confunde. Usar mais gordura durante o exercício em jejum é uma coisa aguda, pontual, daquele momento.
Emagrecer, perder gordura corporal de verdade, é um processo crônico. Depende de um balanço energético negativo mantido ao longo do tempo. Dias, semanas. Ou seja, gastar mais calorias do que a gente consome, consistentemente. Exatamente. O que importa para o resultado final na composição corporal é esse balanço total. Não adianta muito otimizar a queima de gordura só naquela 1 hora de treino se no resto do dia o balanço calórico não for negativo, sabe? Certo. A lipólise aumentada no treino em jejum não garante perda de gordura se a conta geral de calorias não fechar negativa. Uau, isso muda bastante a perspectiva, né? Quer dizer, o corpo é essa máquina incrível, se adapta ao tempo todo, usa o que tem disponível, mas a chave para o emagrecimento, para a perda de gordura, está no quadro geral, nesse balanço energético sustentado. Não é só uma questão de treinar de barriga cheia ou vazia. É exatamente essa a visão mais completa. Entender essas vias ajuda a gente a ter um olhar mais crítico, né? Sobre nutrição, sobre treino e a focar no que realmente traz resultado a longo prazo. E essa conversa sobre energia, olha, ainda rende muito. Com certeza. Inclusive, na nossa próxima análise, a gente vai focar justamente nisso, no gasto energético. Quantos diferentes esportes, os diferentes tipos de exercício, realmente demandam do nosso corpo. Vai ser interessante. Sim, vamos quantificar um pouco mais. E só um lembrete importante. O material que a gente discutiu hoje é de autoria do Bernardo Bernardi. Qualquer reprodução desse conteúdo precisa da autorização dele, tá? É proibida sem isso. Perfeito. E fica a reflexão para o pessoal. Será que, às vezes, a gente não foca demais em encontrar o timing perfeito, a estratégia ideal para queimar gordura só durante o treino? E acaba esquecendo do fator que talvez seja o mais decisivo, que é a consistência do balanço energético no dia a dia, na semana, no mês? É um ótimo ponto para a gente pensar, sem dúvida. Até a próxima exploração.